Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos ao Bacana Podcast. Eu sou Fabrício Bacana, vou falar para vocês aqui da galera da The Gift, que tem aqui a empresa de presentes personalizados, galera, ó, que dá esse copão aqui pra gente, copo térmico, tanto para frio quanto para quente também, galera. Tem essa garrafinha que tá aqui no meio que vocês estão assistindo também, tá? E eles têm todos, qualquer tipo de presente personalizado que você queira presentear alguém, galera. Na gráfica The Gift tem, tá? Vou deixar na descrição para vocês o link deles, para vocês entrarem em contato pelo Instagram, e também vou disponibilizar para você o desconto do Bacana, né, galera? Que tá fazendo muito sucesso esse desconto, hein? Tem os amigos que estão adquirindo na gráfica The Gift e tá gostando desse desconto, hein? O desconto é o quê, galera? É um link que eu tenho com eles, que vou disponibilizar para quem me chamar no direct. Você vai clicar no link, vai direto para o WhatsApp do Neto, que é o representante da The Gift, e você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Tá legal? E vou aproveitar, vou dar esse copão aqui, ó, pro nosso convidado de hoje, tá? Já vou apresentar para vocês, tá? Só para mim não esquecer, que da outra vez quase que eu esqueci de dar o copo pro nosso convidado. Galera, também quero falar para vocês que eu tô muito feliz. Fechei uma parceria também com a Arena Black Cobra, que fica na Taquara. Arena Black Cobra, procura lá no Instagram, mas vou deixar marcado aqui também para facilitar para vocês. Eu fechei a parceria com eles, galera, de quê? Ó, eu estou divulgando aqui para eles, eu vou ter minha divulgação lá na arena deles também. Eu pratico jogos lá, para quem vocês que me acompanham sabem que eu pratico Airsoft. Lá na Black Cobra é uma arena de jogos, galera, de CQB, tá? Depois eu vou explicar para vocês mais ou menos o que significa CQB. Mas vou disponibilizar para vocês também um link de desconto. Você que é iniciante, que está começando no esporte, quer conhecer a arena, procura Black Cobra, que vocês, no primeiro jogo de vocês, preste atenção, no primeiro jogo, vocês vão ter 50% de desconto indo pela indicação do Bacana, hein? Segue lá, galera, é isso. Ó, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, é o Dr. Washington Luiz Messias. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, cara. Obrigado, Fabrício. Isso aí, vamos falar um pouquinho aqui da vida do Washington, né? Como eu falei para vocês, o Washington é advogado. Washington, apresenta para a galera poder te conhecer aí, para já começar a se familiarizar com você aí, Washington. Boa noite a todas. É um prazer enorme, Fabrício, estar aqui nesse programa maravilhoso, programa de Bacana. De Bacana, né? Eu sou o Washington Luiz, eu sou filho de Sônia e Joselito. Sou filho da Baixada, né? A Baixada Fluminense, que é um local assim, onde as pessoas às vezes são até um pouquinho discriminadas, mas sou um jovem preto que deu certo. Que venceu na vida, né, cara? Podemos dizer assim, filho de uma caixa de supermercado e de um funcionário dos Correios. É isso aí, cara. São pessoas humildes, né? Como você tá falando, mas que plantou em você, cara, um sentimento de crescer na vida, né, Washington? Não deixar você, só porque nasci em uma família humilde, família pobre, você se acomodou ali naquele espaço, né? Você não, você foi pro mundo e conseguiu vencer na vida, né, cara? Porque, assim, como você falou, um cara preto, né, negro, e ser um advogado, isso mostra que a sua diferença de cor não quer dizer nada, né, irmão? Não. A oportunidade, assim, é que um filho de uma família de 8 irmãos, eu sou o único formado, sou, além de advogado, professor universitário, sou formado em gestão pública. E, assim, todo essa gama de coisas que vieram acontecendo também se deu quando eu passei pela primeira casa, que foi a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais. Dali, passando para a UERJ, não consegui estudar em tempo integral porque tinha que ajudar a família e usei a nota naquela época para ter uma bolsa. Fui bolsista na antiga faculdade da cidade do Rio de Janeiro e ali nós viemos trilhando ali o caminho de 5 anos, né? No 9º período já pela graça de Deus, né? E um pouquinho de esforço, nós já fomos aprovados na OAB e estamos aqui. Né? Pô, cara, e a prova da AB é puxada, né, irmão? Um pouquinho. As pessoas que eu conheço, eu digo isso porque minha esposa também é advogada, ela com certeza vai estar assistindo a gente aqui, Kézia. Grande beijo. Ela é advogada, cara, e eu aprendi muito com ela desde que eu a conheci, porque, assim, a advocacia, cara, foi uma poucas profissões que me encheu os olhos na época da minha adolescência e que eu tive vontade de seguir carreira, mas não segui, não me formei, não estudei, ficou na vontade mesmo. Mas é uma profissão que eu acho muito bonita, cara, sabe? E as experiências que ela passa para mim, assim, eu
eu fico assim, poxa, realmente a advocacia era uma profissão que eu me identificaria, que eu acho que eu me daria bem na vida, assim, sabe? E aprendi muito com ela, cara, muito mesmo. Eu sempre falo isso pra ela, que a Kézia, pra mim, ela é um aprendizado na vida, assim, de verdade. Pô, parabéns à doutora Kézia. É. E assim, a advocacia, ela me levou em caminhos que eu nunca tinha imaginado, né? Ela me levou a Brasília, assim, sendo assessor jurídico. Ela me levou a estar no meio da presidência da República em determinado momento. De 14 a 17, eu estive na Câmara Federal como assessor jurídico ali. Foi uma experiência maravilhosa. E um momento do país que tiveram vários acontecimentos, né? Então, isso... Abriu muitas portas, né? Abre porta, né? Como advogado também eleitoral, já tive a oportunidade de advogar para algumas autoridades públicas, prefeitos, deputados, vereadores e pessoas também comuns do povo, né? Que eu também tenho um projeto desde que eu me formei, eu tive um propósito que eu iria pegar um determinado de ações por ano pro bono, só para ajudar as pessoas. Porque assim como a advocacia privada, ela é bem cara. Nós temos uma tabela de valores mínimos que tem que ser obedecido na OAB. Porque se você foge daquele valor, você faz uma forma de... você foge à ética, né? Então, ela é cara. E em alguns momentos as pessoas também necessitam do verdadeiro acesso. A defensoria, fui o estagiário da defensoria também antes de formar. Aí escolhi a cidade de Japeri, que ninguém queria ir. Ninguém queria, ninguém sabia. Todo mundo fazia assim, uma certa discriminação do local, mas como morador de lá, eu escolhi lá. Pô, e ninguém acreditava que eu era de lá. Eu vou vestir a camisa daqui, pô. E me deu uma grande bagagem, porque assim, a Defensoria Pública é um órgão maravilhoso. Mas só que não hoje, talvez esteja bem melhor, né, com mais estrutura. Mas naquela época, há 20 anos atrás, a estrutura não era tão grande e para você assistir todas as pessoas que são carentes, né, isso era bem complicado. Então, eu também exerci o humus público, né, que seria isso aí de ajudar de uma forma que não desvalorizando a profissão, mas que eu pudesse ofertar o meu trabalho também a essas pessoas carentes. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. A pessoa que... Quando você fala de pessoas carentes, são pessoas que necessitam, vamos supor, de um advogado, né? De um serviço de um advogado e não tem como pagar. Seja isso? E muitas das vezes tem pessoas que necessitam de um advogado, não tem como pagar e ainda estão sendo injustiçadas. Essas, então, eu abraço com o maior empenho, porque assim, eu já tive casos de inúmeras injustiças. Por exemplo, desculpe, até teve um caso na cidade de Queimados que o rapaz foi condenado. E nós conseguimos ali entrar com toda a ação e anular toda aquela condenação, porque foi um reconhecimento indevido por foto em que o Superior Tribunal de Justiça, aqui no Rio, nós não conseguimos nas instâncias menores, na primeira, na segunda, e conseguimos em Brasília tirar aquela condenação que foi indevida. Simplesmente alguém jogou na conta dele, precisava de um culpado. Não teve muita investigação, né? Não teve muita investigação, inúmeras falhas, e eu me orgulho muito desse jovem. Hoje, a família, onde eu passo, aonde sempre falam comigo, então eu acho isso interessante. O bom do direito é isso. É que ou a gente cria a tese ou a gente segue as teses que já existem. Né? E isso é uma novidade. O caso desses jovens deve acontecer muito por aí, não acontece? Constantemente, porque assim, às vezes a gente fala muito da cor da pele. Em comunidade, em locais mais simples, com baixa renda, não importa se branco ou preto, importa a condição. Às vezes, acaba que aquela pessoa sendo preterida por condição social, não pela cor. Não importa se branco, preto. Importa a condição social. E já assim,
Nas outras áreas mais com mais estrutura, eles têm um certo... tem mais cuidado em agir. Então, isso acontece muito na Baixada. Jovens que são condenados indevidamente, pessoas, até acusações falsas também que acontecem. E isso fere um pouquinho a mim também como operador do direito, né? Porque o direito, o bonito do direito é você dar liberdade. E a liberdade não tem preço. Pelo menos eu entendo assim, né? Ser livre, você poder todo dia acordar, você ir e voltar, o direito de liberdade, tanto de expressão, de tudo, que hoje, assim, se nós formos ver, tá uma grande confusão no nosso estado, no sentido lato da palavra, que é o geral. Precisamos nos entender, os poderes, cada um exercer o seu poder, o judiciário ser judiciário, o executivo ser executivo e o legislativo ser legislativo, porque tá um pouco misturado isso. Eu acho que isso acaba não consegue mais entender quem é quem, né, quem na é verdade. quem. Isso acaba trazendo uma desordem, né? Que é assim, democracia é você respeitar as instituições, né? E quando nós temos umas instituições formadas pela Constituição, ela deve obediência, né? Lei maior, leis ordinárias, emendas, tudo isso deve ser obedecido, que é o princípio da hierarquia das leis. Então, temos que voltar um pouquinho, dar 2 passos para trás e refazer isso de novo, para um respeito a cada soberania, a soberania do judiciário, a soberania do executivo e a soberania do executivo. E a maior de todas, a soberania popular, que entendo que essa não pode ser em nenhum momento... Que acaba nessa confusão toda, que quem sofre mais acaba sendo o povo, né? Isso. E o poder emana do povo, né? Segundo começa a nossa Constituição no seu preâmbulo, né? Verdade. Então... E com esse contato de que você teve com esse jovem, né? Vamos dizer que assim, com contato com o povo, foi daí que surgiu a sua vontade de ter os projetos sociais que você tem, Washington? Sim, além disso, também porque eu sou fruto de projetos sociais. Eu estudei há muitos anos atrás, em 1993, eu vou falar a idade, que isso vai pegar. Pula essa parte, pula essa parte. Na antiga Felduc, e ali tinha um pré-vestibular para negros e carentes, instituído pela Igreja Católica. Me fugiu agora o nome, o Frei é bem o Frei que fazia essa. E esse projeto até hoje ainda existe, mas não sei se aquela universidade acabou. Mas só que ali eu fiz ali, e aquilo ali me deu uma base. Então eu também, além do projeto de qualidade de vida, que eu tenho 3 polos na minha cidade, que é no bairro Mucajá, no bairro Marajoara e no Rio Douro. Eu tenho um polo de jumping funcional e zumba, que é o quê? Para você conseguir que aquelas pessoas que não podem pagar uma academia ou que não dispõem desse conforto, né? Que qualidade nada mais é que ter um conforto, né? De ter... Isso é saúde, né? Quando você cuida, que a saúde, você gasta menos nela quando você faz a prevenção, né? Então, a prevenção é o quê? É dando esse polo. No outro, nós temos lá a cooperação de amigos também. Isso é tudo em cooperação de amigos. É um projeto em cooperação. Somos voluntários, né? Sim. E o voluntário é uma coisa maravilhosa, né? Que quando eu acho que quem ganha mais não é a pessoa que recebe, é aquela que dá, aquela né? Que dá, que faz, porque, assim, faz pelo próximo. Faz pelo próximo, né? Quem recebe é muito bom, mas quando você chega em casa e você assim, olha, eu consegui ajudar uma pessoa, um ser humano, isso é maravilhoso. Então, no outro tem artes marciais para idosos e também fisioterapia. E no outro também artes marciais, desculpa. Nada. E isso tem feito com que pessoas tenham mais saúde, entendeu? Também já dei aula em cursos na minha cidade também. Eu já tive um curso que preparava jovens carentes para concursos. Eu ministrava aula
e levava outros professores. Aí esse projeto, por enquanto, ele está não paralisado, porque faltou local, aí a gente está vendo para retomar ele novamente. Entendi. Vou aproveitar. Não, pode beber a aguinha aí, cara, fica à vontade. Qual o nome desse projeto que você fez, Washington? Saúde é mais. Saúde é mais. Pode puxar que ele abre aí. Saúde é mais. Eles são voltados mais para os moradores que estão ali na região, né? Isso. Não pode deixar para ti. Esses moradores, assim, mais próximos do bairro, até para ele não ter não desprender de passagem. Então, aqueles que moram em cada bairro ali, nas redondezas, eles vão ali, fazem aquela aula de funcional, onde tem um professor de educação física ali, voluntário também, que ministra aquela aula. E ali nós temos um polo. Agora nós estamos também querendo levar um projeto que eu gosto muito, do futevôlei. Nós não temos a praia, né? Mas podemos trazer a praia pra gente. Mas a areia pode pôr, né? Eu vi lá no teu Instagram que tu gosta de jogar um futevôleizinho, né? A gente dá uma enganada. Dá uma brincada. Né? Dá uma brincada. Então, isso é bom, né? A saúde, você estando com a mente boa e com o corpo saudável, você consegue inúmeras coisas, né? É verdade. E é uma ocupação a mais ali também para os moradores e algo a mais que vocês fornecem para eles, né, cara? Porque, assim, como você falou, são pessoas carentes que, se talvez se deixasse por conta própria, não teria acesso a essas atividades, né? Não teria. Porque, assim, nós temos uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, que as pessoas não têm um poder aquisitivo para dispor. A maioria delas ou tem que pagar um aluguel, se alimentar, não teria como dispor desse valor para fazer o seu exercício físico. Isso é uma realidade não só de Japeri, mas uma realidade grande na Baixada, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, isso a gente vê em muitos bairros, né, cara? Muitos locais. Eu digo isso porque tem um amigo meu que ele até veio aqui no podcast, o Soldado Cardoso. Aí, Cardoso, aquele abraço. Ele é de Sepetiba. Atualmente ele mora em Sepetiba, né? Porque eu conheci ele em Bangu. Eu sou cria de Bangu. Falo com muito orgulho de Bangu. Sempre falo aqui que eu sou de Bangu. Mas eu conheci ele na minha infância e hoje em dia ele é um policial militar, né? E ele também ele faz essa diferença lá em Sepetiba, né? Ele já mora bastantes anos em Sepetiba e ele tem esse projeto social semelhante que você faz, assim. Eu não vou lembrar o nome agora, cara, de cabeça me falha a memória, mas ele também faz essas atividades, né? Tem esportes, tem artes marciais, tem esse Zumba, né, que você fala? Zumba, Tem Zumba lá também para as pessoas de maior idade, que eles falam. Então, acho muito bacana, assim, cara, esse trabalho que vocês fazem, né? Vamos dizer que é muito... Tem que ter muita hombridade para poder exercer esse tipo de trabalho, né, cara? Porque você pensar no próximo não é para qualquer um, né, cara? Às vezes você... Como é que é? Abre mão de se dedicar por você para você fazer por outro. Né? Porque, assim, isso é uma forma de você até exercer, assim, hoje se fala muito em conservador, né? Mas uma das formas que eu acho que é exercer a gente tem, assim, não falando de religião, mas a gente tem ali, a Bíblia diz que tem 10 mandamentos, né? E ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? O que eu, graças a Deus, em razão da minha profissão, hoje eu consigo pagar uma academia, mas é aquele que não consegue. E, assim, me incomoda, porque, como eu disse, eu venho de uma família de 8 irmãos que mal a gente tinha de comer. As minhas refeições, na maioria das vezes não, quase todo o tempo era feita na escola. Por quê? Aquela época, não estou fazendo propaganda política aqui, nem de ligar, aquela época existia o CIEP Integral, que era um projeto de Darcy Ribeiro no governo Leonel de Moura Brizola. Isso que eu falo, famoso Brizolão, né? Brizolão. Chamar de Brizolão, né? E eu estudei ali com um lápisinho, aquela blusa antigamente era uma blusa azul com um lápis, e as minhas refeições, a maioria das vezes, era de manhã
Quando eu ia, chegava às 7 horas da manhã, a primeira refeição. Meio-dia era a segunda refeição. E a minha última refeição do dia era às 18 horas, quando saía da escola. E eu só ia ter uma nova refeição no outro dia, às 7 horas da manhã. Então, isso é importante, que nós valorizemos. Recentemente, em Brasília, puxando um nicho assim até para essa situação, foi votado pelo Congresso Nacional uma lei que institui novamente o ensino em tempo integral. Agora falta aos municípios fazer um organograma para iniciar isso. Alguns estão muito atrasados. A minha cidade está muito atrasada nesse daí. Ainda não fez o cronograma, nem iniciou esse organograma. Então, isso aí eu acho que deve ser levado muito a sério, porque eu tenho, como professor universitário também, eu acho que a educação é o pilar da sociedade. Claro, Deus, pátria, família, mas a educação não pode ficar de lado. Porque, assim, quando a gente dá conhecimento, hoje, eu não sei se posso chamar assim, hoje bacana. Pode, fica à vontade, pode, claro. Então, podem me tirar tudo, tirar o terno, tirar os bens, mas o meu conhecimento ninguém pode tirar. Né? E eu tenho uma frase que é emblemática, que eu copio, né? Eu clono do grande Martin Luther King. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando a gente se silencia a isso, nós vamos ver ainda crianças sendo perdidas para as drogas e outras mais. Hoje nós temos muita população de rua aí, tem o crack, tem outras. E quando a gente educa e alimenta essas crianças em tempo integral, ele não tem tempo de pensar, né? Outras coisas. E tem outros caminhos também melhores, né? Assim, eu acho, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você... Como é que eu posso te falar assim, que não pegue mal a pergunta, mas você entra muito em comunidade, ali Sim. na Baixada, correto? Quando você vai na comunidade, qual é o índice que você vê que a população ali dessa região, elas mais necessitam... Não sei se você faz algum trabalho para elas jurídico. Sim, você dá, você falou que dá aquele auxílio. Assim, eu nas ações sociais, a maioria das ações sociais da Igreja Católica, igrejas evangélicas, eu me voluntario para fazer ações sociais. E nas comunidades nós vemos inúmeras coisas, a contar de um documento. Às vezes nós temos cidadãos ou cidadãos que dentro de uma comunidade são esquecidos por falta de documentação, por não ter uma identidade. E muitas das vezes, se tem uma operação, se você não tem um documento para se identificar, você é levado para fazer uma coisa que é chamada uma verificação. Então, você é levado, de uma maneira ou de outra, é um constrangimento. Então, eu entendo que assim, as políticas públicas, antes da segurança ou aliada à segurança pública, tem que entrar políticas públicas. Se não entrar políticas públicas, nós vamos continuar enxugando o gelo, né? Porque na abordagem, vamos dizer assim, de um policial, por exemplo, na abordagem de um cidadão, a primeira coisa que pede é identificação. Identificação, né? Essas pessoas que não têm identificação acabam sendo vistas com outros olhos, né? Isso. Aí, esses dias, alguém me falou assim, mas isso aí que o senhor está falando não é... Hoje nós temos o celular, eu tenho aí a carteira digital, mas tem gente numa comunidade que ainda hoje não tem acesso a um celular e nem muito menos a internet. Né? Imagine se a pessoa vai ter ali um documento digital. Então, assim, a gente imaginar um mundo perfeito estando no fantástico mundo de Bob. O Bob era Não, mas isso aí complica mesmo, né, cara? Porque, como eu te falei, chega numa abordagem, a primeira coisa que é pedida é uma identificação, pô. A pessoa não tem identificação, aí já acha que tá escondendo. Porque na hora, tu acha que a pessoa não vai pensar, a pessoa não teve acesso ao serviço de identificação, né? Exatamente. Eu acho que, assim, até uma sugestão, não falando sem qualquer politicagem, eu há algum tempo atrás, assim, eu via um carro do Detran móvel que ele ia, assim, nas cidades, assim, pelo estado, e eles faziam a identificação,
outros serviços, né? Tiravam... E eu acho isso legal. Isso aí é um trabalho que eu confesso que hoje não tenho visto tanto, mas... Eu também já vi muito isso, esses cargos que você está falando. Hoje em dia, dificilmente a gente vê, né? Então, isso ajuda, porque, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade do dinheiro da passagem para sair de um local, para ir num posto do Detran, e se você tiver aquele imóvel, né, você já ajuda bastante, né? Que seria o quê? Os serviços públicos chegar à porta do cidadão, né? Daquela pessoa ali que necessita, né? Então, assim, acaba que tudo se torna até, de uma maneira ou de outra, abro aspas para dizer isso, política, né? Que, assim, tudo é política pública. E a política pública, nós temos que ter, assim, responsabilidade ao falar isso. Eu costumo, assim, às vezes até fazer alguns apontamentos na minha rede social, mas não contra A, B ou C, mas sim contra os serviços. Porque, assim, nós temos princípios que são constitucionais do direito administrativo, que é da administração pública. É o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, às vezes, carece esses princípios. E isso acaba que... isso comigo me incomoda, às vezes, um pouco. Às vezes, nós temos que ter a publicidade para dar transparência, a legalidade para você estar estritamente dentro da lei, a impessoalidade porque um governo não pode ser para alguns. Eu sou minoria. Se eu fosse minorias, que eu falo que... eu sou negro, sou preto, negro. Então, se eu fosse pensar só na comunidade... Não, são as minorias, mas os governos têm que ser políticas voltadas para todos, a sociedade num todo, independente dos nichos sociais que a gente tem. Então, nós temos que ter uma política pública para todos. Um governo, seja ele executivo nacional, executivo estadual ou municipal, ele deve ser para todos. Trabalhar em conjunto. Né? Isso, e sem distinção de qualquer etnia. Até porque quando acontece isso, etnia ou religião, o governo desanda. Entendeu? E quando ele... Não, eu vou governar aqui para todos. Aí tem um governo melhor, mais social, né? Então, são visões, né? Não quer dizer que a minha visão seja a mais correta ou a menos correta. Mas isso deve ser discutido ainda hoje, né? Porque nós estamos discutindo inúmeras coisas e esquecendo de coisas importantes a serem discutidas, né? Que deveria ser vamos colocar o básico, né? O básico, o princípio, né? Vamos colocar assim, né? Porque é daí que surge tudo, né, cara? É porque hoje em dia a gente vê cada coisa que a gente fica meio assustado, né, irmão? Porque o respeito tá cada vez menor. Tanto pro próximo, pro cidadão, seja para as pessoas dentro da sua casa. Um filho não respeita mais um pai. Um pai não respeita mais um filho. Porque a gente vê muito na mídia, né, cara? Hoje em dia que você mais vê pai assassinando filho, filho assassinando pai. Isso. E você vê que o amor do ser humano, o respeito, está cada vez se esfriando mais, né, cara? Nós podemos ver, assim, isso nitidamente nas discussões de trânsito, né? Pessoas se ofendendo, isso no mínimo, né? Isso quando não chega às vias de fato, né? Quando poderia fazer por menos, né? Porque, assim... É difícil, numa cidade igual o Rio de Janeiro, de manhã, que... Milhares de carros, e todas as grandes metrópoles, né? É difícil ter um trânsito e ter também o poder público conseguir colocar uma sinalização em todos os lugares, que eu falo sinalização seja humana, ou é difícil, porque por mais que não, o poder público deveria estar em todo lugar, mas ele não tem como ver tudo ao mesmo tempo. Por isso... Até nós, cidadãos, temos que ter o quê? Essa coisa, vamos ligar, vamos ver o que está... Assim, até para assessorar também as autoridades, né? Porque isso é um conjunto. A autoridade, ela tem o dever, mas nós, na nossa faculdade, nós também podemos exercer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos mais respeito a tudo. Quando você falou aí realmente... Hoje o que acontece é um desrespeito. Certa feita eu estava no metrô, eu vi uma situação muito complicada. Uma criança, assim,
com tenra idade, muito nova, de repente com os seus 6 para 7 anos, e uma senhora. E a senhora falou para aquela criança sentar, aquela criança xingou um palavrão. Aí do lado tinha um outro senhor, aquele senhor falou assim, se educasse em casa, não passava vergonha na rua. Não. Eu fui com aquilo para casa, mas realmente, né, educação independe de classe social, cor, educação ela é feita em casa. E hoje nós estamos transferindo a educação dos nossos filhos para os professores. O professor que tem que educar, não, o professor ele está ali como profissional para ensinar as matérias. Sim. E dar determinados exemplos também. Mas a educação é em casa. A minha avó, ela tinha um sloganzinho assim, ó, nós somos pretos, pobres, mas somos educados. Educados, né? Então, e limpinho, né? Mas assim, isso é legal, porque a gente traz isso com a gente. Hoje, ainda assim, eu acho muito respeitoso quando eu chego. Eu não consigo, eu pelo menos, eu não sei se é porque ainda o tempo que eu passei na Marinha, eu não consigo chamar minha mãe de você. Eu chamo ela de senhora, né? Meus tios, eu peço a benção. E isso eu também sou dessa época. Eu acho muito legal isso, né? Chega na casa da avó, benção, avó. Benção, avó. Pede a benção. E cobro das minhas 2 filhas. Eu tenho a Esté, que tem 12 anos, até judoca, tá na equipe aí do Flamengo. Espero que daqui uns dias vamos voltar aos treinos aí, que ela teve uma contusãozinha. Agora eu vou voltar a levar ela lá pra Gávea, é distante, mas vamos voltar a levar. Vale a pena, né? E tem a Estelinha, que tem 1 ano e 5 meses. Então, eu cobro isso. Quando tá perto dos tios, benção tio, benção avó. Eu acho que isso é uma tradição que não deve acabar. Eu estudei... eu sou velhinho, né? Eu estudei OSPB, Organização Social Política do Brasil. Sim. E Educação Moral e Cívica. Eu acho que são 2 matérias que deveriam voltar para a grade curricular. Porque é importante você saber a história da organização social do seu país e você voltar. Nós cantávamos o hino da bandeira, bandeira do Brasil. Então nós tínhamos ali o hino nacional todos os dias pela manhã. Eu acho isso interessante para a gente resgatar, que a gente diz tanto em patriotismo, mas o patriotismo é isso, é você dar valor ao seu brasão, à sua bandeira, à sua nação, e você também fazer a sua parte. Né? Ter aquela reverência, né, cara? Reverência, que falta muito. A gente, fazendo uma breve comparação, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, tiver um desenho da bandeira dos Estados Unidos pintado no chão, as pessoas não pisam em cima, cara. Não pisam, Aí tu vê aqui no Brasil... Copa do Mundo, não desmerecendo Copa do Mundo, que quem não é apaixonado por futebol, né, cara? É o que mais você vê aí nas ruas. Pintam ruas, paredes, o asfalto, com a bandeira do nosso país, as pessoas passam por cima, né? Sem a mínima reverência, né? Acho que pavilhão nacional, né? Acho que as pessoas não param nem para pensar, cara, o quanto seria falta de reverência, né? Seria falta de patriotismo mesmo pro nosso país. Isso. Essa que seria, eu acho que seria a palavra ideal pra gente usar. Verdade. Porque, cara, você vê em outros países, eles seguem muito, respeitam muito a bandeira do seu próprio país. E que a gente não vê aqui no Brasil, cara. Inclusive, assim, as pessoas hoje estão aí, que eu acho até interessante, levantando a bandeira de Israel, de tudo, né? Todos os status que nós vemos tem ali, e às vezes até esquece da nossa aqui mesmo, né? Que às vezes nós estamos também sendo, desculpe até usar esse termo, violentado dos nossos direitos, né? Porque assim, e também dos nossos deveres, né? Porque não adianta eu cobrar só os meus direitos sem eu exercer meus deveres, né? Então é um conjunto, né? Então... Verdade, cara. E o que seria café com o doutor Washington? Café com o Doutor é um projeto também legal, que a gente, assim, eu criei essa coisa para poder estar com os amigos. Então, eu vou ali e converso de várias coisas. Nós vamos ali, levamos uma garrafa de café
E eu confesso que eu tive um clonezinho que, assim, eu ficava olhando aquilo ali, o cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar, né? Eu achei aquele interessante. E eu falei, agora quando eu for visitar meus amigos, eu vou levar uma garrafinha. Aí me deram, ficou tão legal que eles me deram uma caneca, cafezinho com o doutor. Cafezinho com o doutor. E isso agora tá indo. Nós, assim... nós temos, desde novembro de 2022 até hoje, nós visitamos aproximadamente 3.500 casas de amigos. Pô, é bastante assim, coisa, é né? bastante coisa. Nós temos uma população de 106 mil habitantes em Japeri, eu acho bem legal. E assim... A gente é recebido com um sorriso, e eu gosto de sorrir, não sei se é porque eu tenho a boca grande. Então, e já que Deus me deu tanto dente, eu gosto de sorrir. Então, porque assim, às vezes o ser humano precisa de um sorriso, né? Você dá um bom dia, sorrir para outro, aquele dia tá mal daquela pessoa, você pode fazer aquele dia melhorar, né? Então, esse cafezinho com o doutor é isso, é a gente conversar sobre várias coisas. Conversar, às vezes eu acabo tirando dúvida também das pessoas, acabo que trazendo isso de uma maneira ou de outra, faz você dividir conhecimento, que não adianta, o que a gente aprende, não adianta levar aqui debaixo da manga ou guardar só para si. Você tem que dividir com as outras pessoas e... Conhecimento é para compartilhar, né? Compartilhar, né? Eu tenho um dizer ali que eu gosto muito quando eu desço do trem ali em Japeri. Ultimamente eu não tenho pego, não, mas esses dias eu vou andar um pouquinho mais do Japeri, que eu quero ver como é que tá o Japeri. Que foram 5 anos andando ali no Japeri, saindo lá de Engenheiro Pedreira, que é o 2º distrito de Japeri, até a Central, e andando da Central, Praça 15, e era todo dia o Japeri. Era marmita pingando na cabeça, era uma gaiolinha de passarinho. Antigamente andava tudo no trem, mas melhorou bastante. Mas então, eu chegava ali na Central, quando você descia do trem, tinha assim, nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Tá bem escrito lá, acho que todos já viram esse dizer, eu acho muito legal isso, né? Assim como também alguns outros jargão que gentileza gera gentileza. Pô, eu já tô aqui pensando, eu ganhei um presente, não trouxe um presente pro meu amigo Fabrício. Não, esquenta a cabeça com isso não, cara. Então, que isso? Eu quero agradecer aqui os patrocinadores pelo presente e aqui, esse estúdio maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Não tô rasgando cedo não, porque obrigado, é um negócio cara. bonito mesmo. Aqui você se sente bem. Não, mas a gente fica feliz quando vem um convidado, fica à vontade assim. Se sente abraçado pela gente, né, cara? Porque a gente faz com tanto carinho. A gente se dedica tanto. Quem às vezes olha um podcast assim, acha um programa. Não tem noção quando que é por trás das câmeras, né, cara? O Filipão que tá ali, é o cara que tá sempre na mesa ali editando os vídeos, tá gravando. É muita coisa por trás, mas a gente fica muito feliz, eu acho. Não, vocês estão de parabéns. E, assim, eu vou divulgar muito, vou falar, porque, assim, tudo que é bom... e que faz bem, nós temos que divulgar, claro, né? Pô. Porque a mídia, às vezes, ela só joga o que vem de jornal, né? Às vezes nós temos o hábito de reclamar quando vamos num restaurante e não tá legal a coisa. Mas quando tá legal, nós não temos o hábito de elogiar, né? Verdade. Então nós temos que criar esse hábito de elogiar as coisas boas também. Para mudar, que isso é uma diferença, ou um diferencial, né? E vocês, de coração, estão de parabéns mesmo, recepção maravilhosa, estúdio maravilhoso, tudo bonito aí. Obrigado. O convidado também é bonito para ir ajudando aqui, né? Olha a propagandinha. Moro, isso aqui é coisa de bacana, hein? De bacana, né, cara? Pô, mas eu achei bastante interessante essa ideia do café com o doutor, cara. Por isso que eu te perguntei pra gente abordar aqui, porque, assim, cada hora você tá numa casa de uma pessoa diferente, né? Isso. E é uma história diferente, é uma dinâmica diferente, né? E eu gosto muito de estar com o povo. Assim, talvez seja assim, a minha casa, nós éramos 8 irmãos, então nós éramos paupérrimos, mas a gente estava feliz ali, todo mundo
sorrindo, Unido ali, né? unido. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante. E eu gosto de estar com o povo. Cada história, eu trago um pouquinho de mim também. A história, às vezes, de uns é bem parecida com a minha. Porque, às vezes, a gente acha que sofreu alguma coisa. Mas, olha, quando você escuta o testemunho e a história de uma outra pessoa, às vezes você fala assim, eu era feliz e não sabia. Então, eu tô reclamando por causa daquilo, olha que a pessoa tá passando. Passou, né? Então, tem pessoas que às vezes, assim, eu acho interessante. Uma senhora, ela falou assim, olha, eu tô tão feliz. E ela começou a chorar. Eu falei, pô, mas a senhora tá chorando? Ela falou, sabe por que eu tô chorando? Porque eu nunca tive um advogado, um procurador dentro da minha casa. Eu achei aquilo, eu fui com aquilo assim, e essa é uma das experiências que eu acho, assim, de grande, sei lá, de grande valia, porque, assim, nossa, olha, hoje todo lugar você tem um escritório jurídico, tem, e aquela pessoa exaltar isso para mim é de grande importância, é de grande valia, porque, assim, aquela pessoa demonstrou todo o sentimento dela daquela situação. Então, e quando eu saí dali, ela me deu um abraço e assim, eu tô muito feliz por você ter vindo na minha casa simples. Eu falei, mas eu sou simples também, a minha também é simples. E eu convido também, além do cafezinho, eu convido. A minha casa é simples, mas a gente é povão, né? Tá sempre receptivo, né? Sempre receptivo. Mas quem lida com o povo é assim mesmo, cara. Pô, professor, advogado. Bom, e eu tenho uma coisa eu falo pra caramba. Fala muito. Advogado que não fala, passa fome. Cara, eu falo isso muito com a minha esposa. Eu falo pra ela, cara, mas você fala muito, cara. Ela fala porque assim, a gente tá vendo a televisão, ela fala por ela, fala por mim, cara. Aí eu falo... O advogado, ele pergunta e dá resposta, né? É verdade. Fora os argumentos, né? Fora os argumentos, aí tu fala, não, mas isso aí... Não, nossa, já vem ali, ó. Mas é isso, mas é aquilo. Eu falo, cara, calma, vai devagar. Mas eu falo, não, mas é da profissão. Já viu um advogado que não fala? Aí eu parei pra pensar, pô, é verdade, cara. Um advogado que fala pouco, fosse tímido. Igual eu, por exemplo, eu me sinto tímido. Igual eu falei pra você que tinha vontade de ser advogado. Pô, mas como é que vai um advogado tímido? Chegar ali na frente do juiz, né? Vossa Excelência que fala, né? Vou travar, irmão. Não, mas assim, eu acho que é a profissão, é um pouco do dom, é a profissão que te puxa também, assim, por quê? Eu também eu sempre fui muito na minha. A minha mãe fala assim, você é sonso. Sonso. É a falsa percepção da verdade. É aquele quieto que não é quieto, né? Então, isso, mas quando você começa a ir para a audiência, você tem que discorrer ali sobre determinado assunto, falar para as autoridades ali, para o juiz, para o promotor. Quando você faz uma sustentação oral, que você parece que está assim, numa nave espacial, não desrespeitando as autoridades, mas com um montão de alienígenas ali, que tu não sabe o que eles estão pensando e qual será o veredito dele. É brabo você fazer uma sustentação oral num tribunal pleno ali, com todo mundo ali, numa turma recursal, que tá os 3 juízes ali, e você... Então, quando você conversa com o povo, quando você faz ali... E assim, eu costumo dizer que o primeiro juiz da causa é o advogado. Porque quando você atende bem ali aquela pessoa, você pega todos os detalhes, todos os fatos, você consegue passar isso melhor para o judiciário, né? Que às vezes o insucesso é a forma com que foi passado, né? É igual aquele telefone sem fio, né? Dizem que a informação truncada, ela vai chegar truncada. Então, nós temos que esmiuçar o máximo ali para tirar todas as informações necessárias e utilizá-las junto com a lei, né? Isso que eu acho o bonito do direito, né? É você pegar uma situação e colocar a lei sobre aquilo, né? Isso eu acho muito interessante. Todos os dias um desafio, né? Que, não, a minha causa foi assim. Às vezes você entende que as pessoas falam assim, mas a causa do fulano foi ganha, a minha também vai ser. Eu costumo dizer... cada caso é um caso, Cada caso é um caso. E outro dia chegou uma cliente lá, minha causa é ganha, não sei. Eu falei, olha, senhora, com todo respeito,
Então, eu prefiro até que a senhora vá para casa e exerça o seu direito. Se a senhora Você tá ganhando, porque me procurou, né? Já tá ganha. Então, o que as pessoas têm, não, isso é causa ganha. Não existe causa ganha. Existe a causa que tem a maior probabilidade de você ter êxito. Por quê? Porque você tem mais provas, você tem boas argumentações ali, provas. Aí temos também aquela coisa de dizer assim, não é o que, nem sempre o que está escrito é o que se demonstra dos fatos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o advogado não é igual o médico cirurgião. Um médico cirurgião que ele fala assim, vou deixar o doutor Washington bonito, coitado dele, vai sofrer. Agora, o advogado, esse é uma atividade fim. Ele diz, eu vou deixar o doutor Washington bonito. Aí eu chego para ele e vou falar, pô, doutor, eu sou grande, feio, mal acabado, igual o Maracanã era. Vai me deixar. Então, o advogado tem a função de meio. Ele não pode garantir resultado. Ele faz a ação ali. E o quê? Porque quem vai julgar é o magistrado, né? E o magistrado é um ser humano também. Que eu já ouvi do magistrado, doutor, se eu não gostou da minha decisão, recorre. Até porque não vai depender do advogado, né, cara? Assim, o que eu digo depender assim, pô, o advogado exerce o trabalho dele, você vai ali explanar o entendimento que você tem da causa, mas quem vai julgar não é o advogado. Não é o advogado, Ainda mais se corre o risco de ir para um júri popular. Aí pior ainda. Aí que piora, né? Aí você dá certeza para o cliente, não, isso aí já tá ganho. Vai ter problema. É problema avisado no futuro, né? Que se você disser que tá ganha... Eu sou muito pé no chão, então, assim, você aprende... O direito também é uma coisa que eu costumo dizer... Eu falo pra caramba, cara. Não, pode falar. Não. Tá aqui pra falar mesmo, fica à vontade. Eu tive numa audiência, alguns anos atrás, que tinha um senhor que eu conheci ele do fórum da capital, ali na Praça 15... Era até amigo. É até amigo até hoje. Ele, não vou citar nome que é antiético, coisa. Sim. Mas ele falou, antes de nós ficarmos amigos, ele disse para mim, na audiência, eu comecei com a minha tese e comecei a sustentar aquilo melhor. Chegou um momento que ele perdeu um pouquinho o equilíbrio, que às vezes a gente, todos nós, é normal, perdeu um pouquinho o equilíbrio e ele disse, você é um estagiário! É um garoto, tá querendo me ensinar. Eu falei, não, doutor, longe disso. Eu estou arrazoando as minhas razões. Eu não estou querendo ensinar o senhor. Não, mas você é um estagiário. Aí eu falei assim, doutor, eu realmente sou um estagiário. Sabe por quê? O estagiário tem uma coisa de bom. Ele está sempre buscando aprender e ter mais conhecimento. Agora, com todo respeito ao senhor, o senhor está obsoleto, então, porque o senhor... A lei está dizendo uma coisa que não tem interpretação. A lei está sendo taxativa. E o senhor está dizendo outra coisa, então o senhor precisa se atualizar. Aí ele levantou assim, o rapaz! Aí que ficou mais irritado. Mas só que a juíza, ela teve uma sabedoria naquele momento. Hoje ele é meu amigo, pra caramba. Eu aprendo muito com ele. Aí a juíza falou assim, quem fala o que quer, escuta o que quer e o que não quer. Ele me chamou de estagiário. Eu já sendo advogado, eu falei que ele estava obsoleto. Mas foi uma troca ali que não deveria nem acontecer, mas só que aconteceu. E são experiências que você carrega para a vida. E hoje nós somos amigos, quando nós sentamos, às vezes, assim, no encontro da OAB. Hoje lembra do acontecido. Lembra do acontecido, mas na hora, né? Todo mundo inflamado. Então, o estagiário, eu costumo dizer que sou um estagiário porque o estagiário está sempre em busca de conhecimento. Eu era um aluno chato pra caramba, eu queria ficar perguntando. Eu lembro de um desembargador que foi meu professor. Eu adorava ele, que ele era assim... Eu tenho até um livro que ele me presenteou até hoje no meu escritório. Se mexer naquele livro e falar que vai... Esse livro já tá antigo pra caramba, já não tá mais atualizado. Mas se falar que vai jogar ele fora, cria uma briga comigo, porque até tem uma dedicatória dele. Porque quando foi instituída o Código de Defesa do Consumidor, teve uma emenda, tão logo assim a lei ocorreu, que as micro e pequenas empresas podem ainda, né, ser parte autora. Aí ele falou, tal, exceto tal, não pode ser parte autora. Aí eu fui, professor, o senhor me permite?
a lei teve uma emenda que agora permite que as microempresas, ME, sejam parte. Aí ele falou, não, mas doutor, se o senhor... Eu vou dar uma olhada e se o senhor me trouxer também a fundamentação na próxima aula, a gente vai conversar. Aí eu fui buscar, né? Eu falei, caramba, e agora? Será que eu já não tenho cabelo, né? Queria arrancar o que eu não tenho. Que desafiou, né, irmão? Aí quando eu cheguei, ele falou assim, ó, eu achei de uma coisa assim, uma sabedoria enorme e de uma, assim, de uma polidez, pô, inanarrável, né? Assim, ele falou assim, eu quero chamar o Dr. Washington Luiz aqui na frente. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí eu fui lá na frente, ele falou assim, ó, eu estou dando um livro e parabéns a ele, porque eu estava desatualizado, eu não acompanhei a emenda, e eu tenho esse livro lá até hoje. Ele quer a sua carreira, seja uma carreira brilhante, e eu tenho um cuidado, é uma relíquia do meu escritório. Então, por quê? Porque, olha, ele podia, eu sou desembargador, não vou... Né? A simplicidade, né? Aquela coisa, a humildade de reconhecer. Então, esse é um dos grandes exemplos. O professor Ivaldo já não está aqui nós nesse plano, mas assim, aprendi muito com o senhor e é orgulho. Se a família ainda, alguém tiver aí, o desembargador, o professor Ivaldo, maravilhoso, uma pessoa que eu aprendi muito. Guarda com muito carinho o livro, muito carinho, né? Não, pô, aquele ali é patrimônio. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você falou, assim, falou sobre, né, que você é advogado, formação, e se formou também como professor, né? Uhum. Você se formou primeiro professor ou primeiro na advocacia? Não, primeiro no direito, Primeiro que eu sou direito. professor universitário. Eu fiz uma pós-graduação de gestão do Estado com docência superior e administração pública. Então, eu sou formado em gestão pública e dei aula na antiga e extinta Gama Filho, dei aula na Universidade Conce e outras instituições também. Dei aula em vários cursos preparatórios. Tenho muitos alunos aí na Polícia Civil, na PM. Estudou com o senhor, né? Esses dias mesmo nós encontramos com um que ele me deixou emocionado. Pô, falou aí que assim, o aluno é o retrato de que você prestou um bom serviço à sociedade. Quando você vê ele aprovado em um lugar, ele fortão falou, fala professor. Eu falei, caramba, que é mais fácil a gente um montão de turma, né? Aí ele tem falou, como lembrar de todos, cara né? fortão maior de que eu falei, caramba, o senhor foi meu professor no curso PFD, tô fazendo até propaganda aí. Aí foi também no intelecto, eu falei, caramba, e ele tá ali, né? Tá seguindo a profissão dele, foi aprovado em vários concursos, então isso para mim não tem preço. Quando tem uma boa recordação no professor, né? E ele falou, o senhor foi... não querendo puxar a sardinha pro meu lado, ele falou, o senhor foi um dos melhores. Até um amigo que está aqui no estúdio que eu vou testemunha, ouviu o rapaz falou, ele parou a moto, ele tava indo assim, ele parou, voltou, eu falei, caramba, que legal, que você fica feliz quando você consegue passar o conhecimento para uma outra pessoa e aquela pessoa consegue passar isso à frente, né? Que o estudo, ele eleva e ele faz com que nós não possamos mais ficar como manobra, massa de manobra. Quando você tem conhecimento, você tem a sua posição. A falta de conhecimento e a falta de cultura e educação também, você acaba que sendo manipulado mais facilmente. Então, eu acho que, para mim, eu defendo muito a educação. Educação, CIEP, eu me preocupo muito com isso. Porque é uma coisa que pode mudar a nossa sociedade. Darcy Ribeiro, um dos homens que tem esses projetos aí, que tinha esse grande projeto, ele disse, se nós não chegarmos e começarmos a construir escolas, daqui a 20 anos, nós não vamos ter mais espaço para construir presídios. Então, isso é uma frase que eu trago comigo dele, que é a verdade.
Hoje nós temos uma população carcerária enorme. Se tivesse se investido na educação, educação de de todas as formas, lato da palavra, nós não teríamos essa população tão grande carcerária. E ele falou isso lá atrás, mais de 20 anos atrás. Então, eu acho que chegou a hora daquelas pessoas que são governantes e querem ser governantes também, que nós estamos às portas de um ano eleitoral, daqui a 6 meses começam as convenções em abril. Então, as pessoas têm que ter na consciência que a educação abre fronteiras. Isso que você está falando faz muito sentido, né, cara? Porque, assim, a gente vê os presídios cada vez com mais superlotação, né? Mais superlotação. Quantas reportagens nós já vimos, até do Fantástico, outros repórteres que fizeram essas coberturas nos presídios, e você cada vez mais está mais lotado os presídios, cara. E só lota, porque falta de investimento na educação fundamental, média, porque assim, está se vendo muito a abertura de inúmeros cursos de ensino do 3º grau, que seria universitário, mas estão esquecendo da base. Como você abre lá em cima um curso universitário, não estou dizendo que não tenha que ter, não, Sim. mas você tem que dar a base. Que eu conheço ainda pessoas que estudaram comigo. Eu tenho aproximadamente quase 20 anos de formada. E até hoje essas pessoas também não obtiveram êxito na prova da OAB. Como nós começamos até falando sobre isso, que é uma prova difícil. Então, se você não tiver também a base, o ensino fundamental é tudo. Porque, assim, por exemplo, eu lembro das escolas que tinham... as escolas que eu dei aula, que tinham um ensinamento ali, tipo, o Tamandaré, Martins, eram umas escolas boas que só preparavam, assim, o jovem para passar nas escolas federais, né? Pedro II, Cefet. Então, eles tinham uma base para aquilo ali, entendeu? Então, se nós não tivermos essa base no fundamental, depois no médio, nós vamos ter assim uma educação ainda muito razoável, né? E uma defasagem muito grande, muito né, cara? grande, porque acho que assim, as pessoas cada vez menos elas buscam um aprendizado. E assim, os profissionais falam, eu converso isso muito com a minha esposa, a Kézia, ela fala muito que, eu até falei isso num outro podcast, que se os nossos filhos hoje em dia estudar, se dedicar para ser um profissional bem sucedido, eles vão ganhar a vida muito mais fácil, vamos dizer assim. Sim. Não sei se é essa a palavra ideal, mas assim, seria muito mais fácil, porque a gente vê os profissionais de hoje em dia, cara, que as instruções que eles têm é cada vez menor questão de estudo e de profissionalismo, vamos dizer assim. Porque, vamos supor, tu vai vamos botar uma profissão em geral, um mecânico ou um médico, cara, tá cada dia pior, a gente vê nos noticiários a questão de desemprego, porque cada vez aumenta muito e eu acho que falta muito profissional para cada área. Você concorda comigo? Concordo. E a gente vê o crescimento cada vez mais, cara. Então, acho assim, que os jovens de hoje em dia, nossos filhos, nossos netos futuramente, acho que se dedicarem muito aos estudos, ao conhecimento, eu acho que tem, vamos supor assim, oportunidades melhores. Isso, com certeza. Porque, assim, por exemplo, eu sempre vou puxar para a Baixada que isso é muito importante. Por exemplo, na cidade hoje de Japeri, todas essas pessoas que eu participo desse café com o doutor, nós temos lá o quê? Uma parte que as pessoas falam assim, doutor, o senhor não arruma um emprego para mim? O senhor... Aí eu falo assim, qual é a sua área? Ah, não, eu faço qualquer coisa. Mas, assim, as pessoas não têm o quê? O conhecimento
técnico, né, de algumas áreas. Então, Sim. isso dificulta até para ela ser inserida no mercado de trabalho. Então, o que se precisa na Baixada? Que tragam-se empresas, por exemplo, na minha cidade, tem que trazer empresas, fazer com que essas empresas, dar um incentivo fiscal para essas empresas, que hoje nós temos aí inúmeras leis que dão incentivo. Tem a lei de incentivo fiscal que dá 2,6, salvo o melhor juízo, por cento para essas pessoas, para essas empresas investirem. E o quê? Ela qualifica o serviço que ela precisa e emprega pelo menos 70% daquelas pessoas na cidade. Isso vai fazer o capital gerar ali também. Vamos ter uma melhor renda e isso também vai fazer bem à cidade. Porque as pessoas que trabalham ali... população da região. Da região. Aquelas pessoas que trabalham ali, elas vão consumir e gastar na cidade. Isso é uma das formas da gente começar a ver políticas de emprego para as cidades. Inclusive a minha lá, né? Que tem um grande índice de pessoas, né? Que hoje até podia investir também na sustentabilidade, que não temos cooperativas instituídas para os coletores de resíduos recicláveis. Isso é muito importante. Nós temos visto aumentar esse número de pessoas ainda mais na cidade. Isso é complicado mesmo, cara. É um assunto muito, muito delicado da gente abordar, porque mexe com muitas coisas que acabam a gente vê, a gente fica muito triste, né, cara, em ver a realidade dessas pessoas, né, cara? Mas é complicado. Mas isso outro dia, né? Vamos marcar o nosso doutor voltar aqui. Galera, estamos acabando mais um programa de hoje. Quando o assunto é bom, a gente nem sente a hora passar, né, cara? Pior que é mesmo, passou. Parece que a gente começou agora, mas é maravilhoso, pô. Galera, queria agradecer aí a presença do doutor Washington Luiz Messias, né? Agradecer mais uma vez, doutor, você estar aqui com esse bate-papo com a gente. Galera, queria agradecer vocês que nos acompanharam até aqui, tá? Doutor, vou pedir para o senhor, para a gente poder finalizar, o senhor mandar um recado aí para a galera. O senhor quer deixar algum recado, quer deixar algum aviso? Fica à vontade para a gente poder finalizar. Então, o recado é para a juventude. Se dediquem aos estudos, se dediquem à família, porque com certeza vocês terão um futuro brilhante pela frente. Vocês são o Brasil do amanhã. Então, esse é o recado. Agradecer, enorme gratidão a esse programa maravilhoso, bacana pra caramba. Muito obrigado, tá? Minha gratidão. Cara, doutor, a gente que agradece. Quando o senhor quiser voltar, as portas estão abertas para o senhor aí, tá? Fica à vontade. Então é isso, galera. Esse foi mais um Bacana Podcast. Quero agradecer vocês que estão nos seguindo aí até agora, nos assistindo, nos privilegiando nesse bate-papo aqui com o doutor Washington Messias. Você que não segue o nosso canal, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Isso ajuda muito no nosso trabalho, galera. É isso aí. Forte abraço do Bacana Podcast.